Olá, nossos amigos, nossas amigas do Grupo Espírita Humberto Campos, em Quixadá, no Ceará. Eu sou Neto, sou um trabalhador do Centro Espírita Lar dos Humildes, em Fortaleza. E nós estamos aqui para falar um pouco, no dia de hoje, sobre um tema que nos é caro, de uma passagem constante do livro Vinha de Luz, lá no seu capítulo de número 60, intitulado Que Fazeis de Especial. Esse tema nos chamou bastante atenção pela mensagem convidativa que nos é feita por Emmanuel, para que nós observemos aquilo que está sendo feito por cada um de nós em nossas atividades cotidianas. Nós buscamos também uma informação complementar que consta da obra Conduta Espírita, do livro Conduta Espírita, lá em seu capítulo 46, chamado Perante a Própria Doutrina. Nós iremos falar um pouco sobre cada capítulo desse, sobre cada mensagem dessa, e aos poucos iremos discorrendo também sobre os pontos que aqui são colocados, tá? É uma gratidão para nós, é uma felicidade podermos compartilhar com vocês um pouco do conhecimento da doutrina, e que cada vez mais vocês possam ir adiante, levar essa mensagem consoladora que o Mestre já nos prometeu que deixaria, que nos enviaria um novo Consolador, né? E nós espíritas entendemos que é a doutrina espírita esse Consolador, por tudo que nos é ensinado, por tudo que nos é esclarecido, pela forma como nós percebemos o mundo, enfim, que é uma doutrina realmente de consolação, de amparo, em que a gente pode transmitir esses ensinamentos ou direcionar as pessoas para que busquem esses ensinamentos que contêm toda a obra da codificação, e assim como também nas obras complementares. Então vamos lá. Como eu disse, o tema nosso é Que Fazeis de Especial, baseado no capítulo 60 do livro Vinha de Luz, que nos traz o seguinte: Que fazeis de especial? Essa passagem está em Mateus, no capítulo 5, versículo 47. Emmanuel nos esclarece o seguinte: Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária, que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos, sempre que estivermos a serviço do bem. Que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente. Que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isto, em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre:
Que fazeis mais que os outros? Vejamos que é um convite de Emmanuel para que a gente analise tudo que está sendo feito por nós, já que adquirimos as luzes do conhecimento por meio da doutrina espírita, e que o que nós estamos fazendo, né, desse conhecimento adquirido, o que nós estamos fazendo dessas luzes que clareiam os nossos caminhos, dessas luzes que trazem esse conhecimento universal que a doutrina nos apresenta. Qual o nosso papel diante de tudo o que ocorre no planeta, diante da nossa própria vida, diante da vida dos nossos entes queridos, daqueles que estão a caminho conosco? O que estamos fazendo desse aprendizado? Que estamos fazendo de especial? Que estamos fazendo de diferente que os demais, ou que a maioria das pessoas, dos nossos irmãos em Deus? Esse convite de Emmanuel, né, que parte de uma premissa deixada pelo Cristo no Evangelho, nos leva a essa busca, né? a essas referências, e nos leva também a raciocinar sobre as nossas atitudes. Vejamos, se nós já adquirimos o conhecimento que a doutrina nos diz que nós somos espíritos imortais, que existe o Instituto da Reencarnação, que o universo é infinito, já que Deus é infinito, e que o universo é criação divina, que existem leis que estão na natureza, leis divinas que estão na natureza, e que nós somos regidos por essas leis. Tudo isso a doutrina já nos traz como ensinamento, né? Então, que estamos fazendo nós quando o Cristo nos pergunta, nos questiona: que fazeis de especial? Muitos de nós ainda achamos que essa mensagem, que fazeis de especial, ou que fazeis mais que os outros, esse especial, muitos pensam que é algo grandioso no sentido de ser uma obra grande, vista por muitos, uma obra que seja apreciada, como por exemplo todo o trabalho feito pelo Chico Xavier, o trabalho que é feito pelo Divaldo Franco, e muitos outros que fazem trabalhos belíssimos, né, na área da beneficência, na área da caridade. Então a gente precisa compreender que tipo de algo, que é algo especial nós estamos fazendo, que algo novo nós estamos fazendo, que não necessariamente tem que ser grandioso como os exemplos aqui citados. Nós podemos começar com coisas muito simples, como o perdão. Essa é algo especial que nós fazemos quando nós conseguimos perdoar os nossos detratores, quando nós conseguimos perdoar aqueles que nos ofendem. Um outro exemplo muito claro é a prática da caridade, a prática da beneficência, a caridade moral, da caridade material, né? Então nós temos essas possibilidades em nossas mãos e nós estamos utilizando-as nas coisas mais simples. Nós estamos oferecendo, quando necessário, um pedaço de pão a um faminto, ou quando nos procuram alguém que está querendo compartilhar de uma dor, de um sofrimento, de uma vicissitude que por hora esteja passando, que esteja vivenciando. Nós temos tempo para oferecer a essas pessoas o nosso ombro, uma palavra amiga. Nós temos tempo para oferecer a essas pessoas os nossos ouvidos, para que elas possam falar, para que elas possam expor e ter de alguma forma uma amenizada em toda essa, que dê uma amenizada em toda essa dor, em todo esse sofrimento que por hora a pessoa passa. Nós estamos dispostos a isso.
Nós estamos dispostos a olhar para aqueles que estão em nossas residências, em nossos lares, e que por uma razão ou outra a gente não tem um afeto maior, a gente não tem uma sintonia maior, mas mesmo diante disso nós estamos tratando-os com dignidade, tratando-os com respeito, tratando-os com carinho, e essa mesma atitude, essas mesmas atitudes, a gente pode expressá-las também na rua, no nosso âmbito do trabalho, né, na área do trabalho profissional que nós realizamos, em todas as situações, em todos os momentos. Nós não somos espíritas apenas dentro das casas espíritas ou dos grupos espíritas, enfim. Nós somos espíritas e devemos, pelo menos, ser espíritas em todos os momentos de nossas vidas. Então, esse fazer algo de especial é a gente pensar na prática do bem de um modo geral, pensar na prática da caridade, pensar no amor que devemos espalhar. Nós devemos compartilhar, e é dever nosso, compartilhar o conhecimento que já adquirimos, é dever nosso respeitar as opiniões alheias, é dever nosso compreender o posicionamento das pessoas, que seja um posicionamento oposto ao que nós entendemos como verdade. Então, tudo isso são situações que nós estamos fazendo, sim, algo de especial. Nós estamos vivendo, nesse momento, uma sociedade tão de opostos, assim, tão acirrados, que nós precisamos nos observar, porque se nós também estivermos dentro dessa mesma sintonia de ação, realizando essas atitudes que são, por vezes, maléficas a quem está realizando e àqueles que estão sendo afetados pelas nossas más atitudes, nós estamos certamente contribuindo para que haja grandes discussões, problemas e uma atmosfera negativa do nosso planeta, né? Então, à medida que eu entro em atrito, à medida que eu entro em discussão, nas discussões mais tolas, mais exacerbadas, que não tem fim, né? E em busca de uma verdade que é a nossa verdade, que nós queremos por vezes impor ao outro, nós estamos deixando de praticar a caridade. E nós não estamos fazendo nada de especial, nós não estamos fazendo nada de diferente do que a grande parte ou a grande maioria das pessoas. Estamos fazendo coisas exteriores, realizando práticas exteriores, mesmo que sejam práticas voltadas para a espiritualidade, mas apenas de forma exterior, apenas para que os homens vejam, apenas para que seja percebido pelo transeunte, que seja percebido pelos encarnados. Então, se nós estamos realizando ações nesse sentido, na busca do reconhecimento da humanidade, talvez não seja o modo mais correto de ação que nós estejamos realizando, porque o Cristo já nos disse que nós devemos fazer o bem e não temos que necessariamente estar mostrando isso para ninguém. Muito pelo contrário, o verdadeiro bem, a verdadeira caridade, ela é aquela que é feita na surdina, sem que ninguém esteja percebendo, sem que ninguém esteja com holofotes para poder comprovar aquilo que está sendo feito. Na verdade, a verdadeira caridade é aquela que nós fazemos de todo o nosso coração, é aquela que nós fazemos com o melhor que há em nós. E isso é fazer algo de especial. Contudo, o contrário disso, os fariseus o faziam, os publicanos o faziam, e nós queremos continuar nessa mesma toada de práticas exteriores, ou nós efetivamente queremos caminhar com Jesus?
Nós queremos ser verdadeiros discípulos do Cristo. Porque ser discípulo de Jesus é renunciar muita coisa. Muita coisa. E nós sabemos quais são essas renúncias. A renúncia do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da prepotência, né? A arrogância, da ignorância, da brutalidade, né? Então, todos esses males precisam ser extirpados do nosso ser. Mas de que maneira nós conseguiremos fazer isso? Buscando nos aprimorar por meio do estudo, buscando conhecimento, buscando a virtude do conhecimento, mas e principalmente colocá-la em prática, né? Exercitar a prática de tudo aquilo que nós aprendemos, como o nosso mestre nos apresentou, como ele nos ensinou. À medida que nós estamos praticando isso, nós estamos sim seguindo uma rota, seguindo um caminho que nos leva a Deus, pois o mestre já nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. E não é apenas em adoração, não é apenas dignificando por palavras, mas dignificando o nosso mestre por meio de atos, adquirindo a virtude da prática do bem, da caridade, do amor, daquele amor que nos permite levar consolo às pessoas que necessitam mais disso, de amparo, né? Especialmente no momento que vivemos, em que nós temos dificuldades as mais diversas, pessoas sofrendo por problema material, falta de alimento, outras problemas psicológicos, outras com ideações suicidas. Então, tudo isso, essas pessoas que cheguem até nós com o objetivo de querer compartilhar um pouco do seu sofrimento, que a gente ofereça desde o nosso tempo para eles, para essas pessoas, porque assim nós estaremos praticando a verdadeira caridade. Como eu lhes falei no livro Conduta Espírita, lá no capítulo 46 tem uma passagem chamada Perante a Própria Doutrina. A referência que é trazida do Evangelho também é o mesmo versículo, que fazeis de especial, capítulo 5 de Mateus, versículo 47. Vou ler só uns trechos bem rápidos para a gente fazer pequenos comentários. Apagar as discussões estéreis, esquivando-se a criação de embaraços que prejudiquem o desenvolvimento sadio da obra doutrinária. O espírito da verdadeira fraternidade funde todas as divergências. É o que nós dissemos há pouco. À medida que a gente passa a compreender o outro, mesmo ele pensando diferente, mesmo ele tendo atitudes diferentes da nossa, mesmo sendo de oposição àquilo que nós pensamos, de oposição àquilo que nós entendemos como verdade, a gente deve compreender o outro, a gente deve respeitar o ponto de vista do outro. E esse é um papel de nós espíritas. Perante a doutrina espírita, essa é uma obrigação nossa, é um compromisso nosso. Não restringir a prática doutrinária exclusivamente ao lar, buscando retribuir de igual modo na seara espírita de expressão social, auxiliando ainda a criação e a manutenção de núcleos doutrinários no ambiente rural. Todos estamos juntos nos débitos coletivos. Então, essa caminhada é conjunta, essa caminhada envolve a todos nós. Então, nós precisamos buscar o que Paulo fez quando, em dado momento de sua trajetória de divulgação do Evangelho, ele foi em busca dos gentios, que eram aqueles considerados não aceitos, né, pela religião dominante, eram considerados heréticos, eram considerados não crentes em Deus, enfim. Então esse povo que Paulo foi em busca, e foi onde ele encontrou
em sua maioria, amparo. Foi onde ele encontrou pessoas dispostas a ouvi-lo. Foi onde ele encontrou uma sociedade, os povos com a com sede de justiça, com sede de amor, com sede de novos conhecimentos, de novos ensinamentos, na verdade, ensinamento universal que o Cristo trouxe para nós. Então, Paulo chegou até esses povos, considerados por vezes como povos rebeldes, né? E o que ocorre? Esses receberam de muito mais bom grado a mensagem cristã, a mensagem da Boa Nova, do que, por exemplo, os atenienses, que já eram considerados um povo com uma cultura muito bem desenvolvida, com uma cultura já estabelecida. E quando Paulo lá foi pregar em Atenas, foi ignorado, né? Foi tido como louco, enfim, foi ignorado em todo aquele ensinamento que ele levou, que era o ensinamento do nosso mestre, né? Então a gente precisa estar atento e levar o ensinamento do Cristo àqueles que têm sede do conhecimento, levar o ensinamento da doutrina espírita àquelas pessoas que têm sede de conhecimento, que procuram, que querem uma resposta para as suas dores, para seu sofrimento, para as suas amarguras, né? Então tudo isso é dever nosso, é dever da doutrina espírita, e nós, como espíritas, assim devemos fazer. Orar por aqueles que não nos que nos desejam mal mesmo, orar pelos nossos inimigos, porque não nos enganemos, nós temos inimigos, se não encarnados, nós temos inimigos desencarnados, que são os nossos opositores, que foram por vezes amigos nossos lá do passado, do qual nós fizemos parte no mesmo grupamento, e que de alguma forma a gente deixou algo a dever para essas pessoas, e eles buscam e eles vêm cobrar, porque ainda não nos perdoaram. Então nós precisamos compreender, inclusive, os nossos inimigos desencarnados, que são os nossos obsessores. Nós devemos orar por eles, nós devemos elevar os nossos pensamentos e pedir orientação ao Criador, aos bons espíritos que nos acompanham, para que a gente saiba dirigir um pensamento positivo, que a gente possa transmitir os nossos sentimentos, no sentido de que eles percebam o quanto nós estamos procurando nos modificar, que nós não somos os mesmos daquele período em que vivenciamos erros no passado. Desapegar-se da crença cega, né? Então, se desapegar de tudo aquilo que nós vivemos aqui no campo material, inclusive daqueles que nós amamos. E isso não significa que a gente vai deixar de amá-los, muito pelo contrário, a gente vai continuar os amando, mas é um amor, porque quem ama realmente liberta, né? Quem ama deixa seguir. E por vezes nós achamos que uma atitude egoísta nossa de querer que alguém, por exemplo, se nós temos um parente, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, enfim, que esteja doente, a gente fica naquele apego de querer que a pessoa não retorne ao plano espiritual, né? De querer que a pessoa fique aqui. Por vezes tem pessoas já idosas com 80, 90, 100 anos e que adoecem, e as pessoas por vezes ainda se martirizam muito, sofrem muito com a partida deles. Isso é atitude egoísta. A gente na verdade não ama, a gente tem um egoísmo dentro de nós de querer que aquela pessoa permaneça conosco para a vida toda, e vai permanecer para a vida toda, só que nesse momento não, porque não estará mais vivendo no mesmo plano. Quando desencarna, ele não estará mais no mesmo plano, ele estará no outro plano que breve todos nós iremos. E nós sabemos que a morte do corpo, né, é uma lei natural, com todos nós isso ocorrerá. Mas a gente precisa compreender e precisa transmitir essa mensagem às pessoas, que nós somos espíritos imortais,
nós vamos viver novas experiências, nós vamos retornar, quiçá, né, retornemos para esse mesmo planeta. Então, essa compreensão ela tem que estar muito clara dentro de nós para que a gente também transmita isso àqueles que cruzem os nossos caminhos, né? Auxiliar as organizações espiritualistas, recordar, por exemplo, auxiliar as organizações espiritualistas é o que ocorre quando nós buscamos amparo em outros irmãos de outras instituições espíritas, né? Então, quando nós buscamos esse amparo que estamos necessitando num determinado momento, por exemplo, nessas palestras agora, nesse momento eu estou transmitindo uma mensagem para o Grupo Espírita Humberto de Campos e para os seus afiliados, aqueles que acompanham o canal. Assim como nós no Lares Unidos fomos buscar também o concurso de outros irmãos nossos, tanto de Fortaleza quanto de outros estados que a gente tinha um contato, que nós tínhamos um contato, e que se prontificaram em trazer uma mensagem também para a gente, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo. Então isso é troca não de favores, mas troca de conhecimento, troca de amparo, troca de um comportamento em que todos nós compreendemos que estamos, de pessoas que já compreenderam que nós estamos num mesmo nível e que nós buscamos o aprimoramento dos nossos conhecimentos, das nossas atitudes, enfim, daquilo que a gente já vem adquirindo como virtude. E essa relação entre grupos de locais distintos, isso é enriquecedor. Recordar a realidade de que o Espiritismo não tem chefes humanos e de que nenhum dos ceareiros do seu campo de multiformes atividades é imprescindível no cenário de suas realizações. Ou seja, nós não temos dogmas, né? Nós não temos uma pessoa, um humano, um encarnado que estabeleça diretrizes que nós devemos seguir, né? É claro que a gente tem as federativas, tanto estaduais como brasileira, como a federal, que nos norteiam com os conhecimentos, mas baseado no que a doutrina espírita, nos prepostos da doutrina espírita, né? Então, mas não necessariamente o que essas orientações elas são empurradas, como nós costumamos falar, goela abaixo, e que a gente tem que fazer de qualquer jeito. Não é assim, né? O Espiritismo ele nos dá essa liberdade de nós buscarmos esse conhecimento por nós mesmos. Agora, claro, baseado na doutrina, baseado na codificação de Kardec, né? Isso é fundamental, porque, como já o dissemos, isso é uma continuação de uma nova, não dos novos, mas dos ensinamentos que o Cristo já nos trouxe há mais de 2000 anos, agora de forma muito mais clara, né? Ou seja, é a terceira revelação. Nós tivemos a primeira com Moisés, a segunda com o Cristo e a terceira agora com os Espíritos, que nos trouxeram o clareamento do plano espiritual, do universo como um todo, além do que as nossas vistas podem perceber. Então, quem é o nosso orientador? O divino orientador de todas essas doutrinas. Nosso querido e amado Mestre Jesus. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso modelo. E seus ensinamentos é que devemos sim seguir, buscar com todas as nossas forças. Esses ensinamentos do Cristo é que nós devemos buscar com tudo aquilo que há de melhor dentro de nós. Isso é fazer algo de especial, isso é fazer algo novo, isso é fazer algo diferente. É reconhecer em Jesus aquele norte, né, que nos levará a Deus. É reconhecer em Jesus o guia que nos levará, que nos conduzirá ao Pai. E quando isso nós realmente compreendermos isso, a humanidade, eu digo nós, falo da humanidade, nós teremos menos injustiça social, nós teremos menos preconceitos, nós teremos menos
dores causadas por atitudes nossas mesmo, muitas vezes atitudes impensadas, outras não. Nós teremos mais compreensão entre os povos, nós teremos mais fraternidade entre os povos, e assim nós um dia chegaremos a um planeta regenerado. E nós somos peça importante, apesar da nossa pequenez, nós somos peça importante e fundamental nesse quebra-cabeças, nessa engrenagem chamada universo, nessa engrenagem pequena comparada com o universo que é o nosso planeta Terra, diminuindo ainda um pouco mais nessa engrenagem menor ainda, que é o nosso país, que é o nosso estado, que é o nosso município, que é o nosso ambiente de trabalho, que são os nossos lares. E, por fim, nós mesmos, com todo o nosso íntimo. Nós somos parte importante e fundamentais em toda essa engrenagem. E Deus conta conosco. Deus conta conosco. Basta que nós deixemos um pouquinho de lado as nossas vaidades, os nossos vícios morais e pensemos no outro, pensemos no nosso próximo, façamos o bem, pratiquemos a caridade, pratiquemos verdadeiramente o amor como Cristo nos ensinou. Que o nosso Mestre preencha os corações de todos nós com o seu afeto, com a sua luz que nos fortalece, com a sua luz que nos faz seguir nesse caminho, muitas vezes pedregoso, cheio de obstáculos, mas que não tenhamos dúvida, Ele não nos abandona, o Pai não nos abandona, os nossos irmãos, nossos guias espirituais não nos abandonam. É necessário que nós demos vazão, demos espaço mentalmente, nós transmitamos para eles que nós estamos dispostos ali a trabalhar com eles, a ser servidores desse Evangelho que tanto nos preenche, esse Evangelho que é a Boa Nova e que é uma mensagem universal. Fiquem todos com Deus, na presença do nosso Pai, do nosso Mestre e dos nossos guias espirituais. Um forte abraço para vocês.